Bom dia novamente a todos. Eu queria agradecer a participação da egressa Cláudia Mello pela apresentação de hoje. A nossa estrutura é 40 minutos de apresentação e 20 minutos para perguntas e um debate final. Eu aviso quando estiver faltando 10 minutos para a sua apresentação, Cláudia. A Cláudia vai falar sobre a Feira da Roça Agroecologia e Cultura de Vargem Grande, Espaços, Práticas e Saberes da Agricultura Urbana no Rio de Janeiro. A palavra é sua, Cláudia. Muito obrigada. Bom, é um prazer estar aqui. Eu vou puxar o PowerPoint aqui. Eu vou apresentar, na verdade, a defesa da tese, né? Que eu apresentei em março desse ano. E vou pegar aqui a apresentação, compartilhar, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Para mim não está. Para mim está aparecendo. Ele não está na primeira. Oi? No primeiro slide, não. Já entrou no segundo, é isso? Não, para mim eu não estou vendo. Entrou para vocês, mas não entrou para mim. Como assim? Abre a janela do PowerPoint na sua tela. Ah, tá. Abri. Aí agora pode colocar em tela cheia. Ah, tá. Beleza. Só que volta para o primeiro. Vocês estão vendo? Tá. Agora, beleza. Tá. Então tá bom. Vamos começar. Então, a tese foi defendida, né, em março desse ano. O título é A Feira da Roça, Agroecologia e Cultura de Vargem Grande, Espaços, Práticas e Saberes da Agricultura Urbana no Rio de Janeiro. A ideia inicial da tese, quer dizer, o ponto de partida, veio da minha participação no coletivo da Praça Radial Sul, no bairro de Botafogo, desde 2016, um coletivo que eu ainda participo até hoje. Então, essa experiência participativa trouxe algumas questões, algumas inquietações intelectuais, e, entre elas, se tais práticas possuem uma dimensão política, se poderiam auxiliar no resgate da função social do espaço urbano, essas práticas coletivas nos espaços públicos. Aqui tem algumas imagens do coletivo da Praça Radial Sul. São imagens de vários eventos diferentes que nós fizemos em 2017. E aí, a partir dessa experiência prática nesse coletivo, né, como experiência cotidiana de espaço público, veio o convite, aí já em 2019, para participar desse projeto Morar e Plantar na Metrópole, Experiências Populares e Legislação Urbanística. Esse projeto começou, a previsão era de começar em julho de 2019 até o final do ano. Aí tem uma imagem da abertura do seminário, de abertura desse seminário, que foi na Associação de Moradores de Vargem Grande. Aí mostra alguns dos participantes desse projeto, a Agrovargem, que é a associação, a Redical, a SPTA, o IPUR. Então, com a participação, né, nesse projeto, e a partir dessa experiência, eu participei praticamente assim, em 2 momentos, mas principalmente na pesquisa de sistematização de práticas de agricultura urbana. Então, foram praticamente 6 meses indo e vindo em Vargem Grande, e lá eu conheci várias pessoas que participam, né, dos movimentos sociais do bairro. E aí, a partir dessa experiência, eu elenquei a Feira da Roça, Agroecologia e Cultura de Vargem Grande como estudo de caso de agricultura urbana da tese. Então, a questão central da tese é em que medida as práticas de agricultura urbana rompem com a lógica segregada e marcada por despertencimentos e contribuem para a construção social e política dos sujeitos e seus espaços.
ou como os vários atores envolvidos com as práticas de agricultura urbana, enquanto prática cotidiana agenciadora de espaços sociais, expressam e reinventam seus espaços vividos em articulação com os concebidos. Pense como hipótese que os espaços das práticas cotidianas de agricultura urbana e agroecologia, como os da Feira da Roça, são caracterizados por apropriações democráticas do espaço urbano, gerando novas formas de inserção do cidadão na cidade, criando relações afetivas com os espaços urbanos, interação, trocas, bem-estar e pertencimento. O objetivo geral, partindo do conceito de espaço socialmente construído da teoria da produção do espaço do Lefebvre, então o objetivo geral conhecer e compreender as experiências, o espaço vivido e percebido, as práticas espaciais e os espaços de representação dos agricultores, culinaristas e demais atores da Feira da Roça. E, entre os objetivos específicos, contribuir para dar visibilidade ao fenômeno da agricultura urbana, evidenciando os espaços, práticas e saberes e narrativas dos sujeitos da ação. Contribuir através dos documentos produzidos pela pesquisa com a Feira da Roça e com os movimentos sociais de agricultura urbana e revelar possíveis caminhos e contribuição para se pensar em políticas públicas de agricultura urbana. Em relação à abordagem teórico-metodológica, aqui eu trouxe talvez os 3 principais autores, né? Então, o capítulo 1 vai entrar nesses conceitos, então traz reflexões da teoria da produção do espaço do Lefebvre, os conceitos de prática espacial ou espaço percebido, né? Os conceitos de espaços de representação, também traz alguns conceitos de representação do espaço, de espaço urbano, também vai trazer reflexões sobre utopia, aí algumas reflexões do conceito de utopia do Boaventura Santos, e traz alguns conceitos de cartografia da ação da Ana Clara Torres Ribeiro, e traz outros autores também, né? Então, são conceitos, procedimentos e técnicas de pesquisa que possibilitam a valorização e a visibilidade do sujeito da ação. Essa foi uma definição assim, inicial da tese. Eu queria trazer esses espaços, como ele partiu da minha experiência nesse coletivo, então a ideia era trazer esses espaços dos praticantes do espaço, dos sujeitos da ação. Então, é uma pesquisa qualitativa, e utiliza como metodologia o estudo de caso, né, que é o da Feira da Roça, a observação participante e as entrevistas narrativas. Então, a entrevista narrativa, ela vai estar em todos os momentos no capítulo 4, né, que é o capítulo da tese da Feira da Roça. Então, a entrevista narrativa tem como objetivo central incentivar o entrevistado a contar histórias de algo de sua vida e do contexto social, para além de uma menor interferência do pesquisador. Então, os agricultores, os participantes da feira... deixa eu passar aqui. Então, foi montado esse roteiro, né, das entrevistas, o roteiro da pesquisa, com 4 questões principais, com foco na relação e nas histórias, não foram entrevistas narrativas, dos participantes, os agricultores, culinaristas e artesãos da feira, a relação com a agricultura, a relação com a feira, a relação com outros espaços da cidade, coletivos, movimentos, redes, e, por último, as dificuldades, necessidades, aspirações, motivações e desejos. Esse roteiro ele foi montado e a ideia era entrevistar todos os participantes da feira, que hoje acontece no Largo de Vargem Grande, todos os domingos, e são mais ou menos umas 15 a 20 barracas. A ideia era entrevistar todos, mas as entrevistas começaram... Eu comecei a fazer as entrevistas em janeiro de 2020, né? Esse projeto, Morar e Plantar na Metrópole, eu participei de julho a dezembro de 2019, e aí
eu fechei mais ou menos esse roteiro e comecei a entrevistar em janeiro. Mas aí veio a pandemia e eu não consegui entrevistar todos os participantes, foram 9 entrevistas presenciais, e aí a gente ficou aguardando, né, o que aconteceria, mas aí a pandemia continuou e aí a definição nossa, né, eu e a Heloísa definimos fechar a tese com o que já tínhamos. E agregou-se também a esses dados primários alguns dados secundários. Então, algumas teses, dissertações, normativas sobre a temática da agricultura urbana, então outros olhares, né? O olhar institucional e da mídia, mas o foco era o olhar no sujeito da ação. Então, a tese se estrutura em 4 capítulos. O primeiro traz os conceitos, né, que eu vou entrar bem rapidamente. O segundo traz o conceito de agricultura urbana, né, alguns debates contemporâneos sobre esse tema. O capítulo 3 traz práticas de agricultura urbana na cidade do Rio, e o capítulo 4, que é o capítulo principal da Feira da Roça, que é a tese, né, leituras, narrativas e análises. Vale dizer também assim que nesse capítulo 4 eu vou trazendo as narrativas e vou, ao mesmo tempo, trazendo a leitura e as reflexões teóricas, né, os conceitos, né? Então, o capítulo vai dialogando entre as narrativas e já vão sendo tecidas as leituras e as análises. Então, o capítulo 1, como eu já falei, traz os conceitos de prática espacial, representação do espaço, espaço de representação do Lefebvre, o espaço percebido, concebido e vivido, espaço urbano, o conceito de espaço público também, entra também o conceito de rede, né, categorias de análises, todos esses coletivos, assim, de agricultura urbana, agroecologia, o conceito de rede é essencial. Esse conceito nem estava quando eu fiz a qualificação, então, na verdade, na qualificação, a Fernanda, e eu acho que também a Laís sugeriu que fosse incluído o conceito de rede, e também o Márcio Pinhon, e o conceito de utopia, que também entrou depois da qualificação, que também acho que foi uma sugestão também da Fernanda, e esses conceitos entraram posteriormente. E aí o capítulo 2 entra bem no conceito de agricultura urbana, que é um conceito que permanece em aberto, refletindo uma disputa por significado, que pode estar relacionado a diferentes utopias de cidade. É um conceito multidimensional. Ele também, as leituras e os debates contemporâneos trazem essas contradições das práticas de agricultura urbana, que ora se articulam com agentes e processos do neoliberalismo, como também de resistência. Então, tem essas vertentes todas. Traz também um debate da multifuncionalidade e o caráter agregador da agricultura no contexto urbano. Então, é um instrumento que cada vez mais chama a atenção dos formuladores de políticas públicas por abordar de modo integrado os vários desafios urbanos, como o combate à pobreza, desnutrição, geração de renda, gestão sustentável dos resíduos orgânicos, educação ambiental, coesão comunitária, entre outros. E, no contexto brasileiro, há uma diversidade de práticas de agricultura urbana em todo o território brasileiro, e são iniciativas, em geral, da sociedade civil. E há uma carência de políticas públicas, principalmente a nível federal. Alguns municípios e estados possuem políticas, mas, em geral, são práticas de iniciativas da sociedade civil. Então, esse capítulo 2, ele traz algumas reflexões de agricultura urbana, do conceito, e depois ele fecha com essa questão do contexto brasileiro, né? E os caminhos para a formulação de uma política pública de agricultura urbana no Brasil, eles vão junto com os temas da segurança alimentar e nutricional, da agroecologia e da economia solidária. Esses caminhos, assim, nesse governo, todos estão desestruturados, que é um governo que desestruturou todos os movimentos sociais. Então, assim, a gente está, em relação à política, regredimos, né, de agricultura urbana. E aí o capítulo 3 vai trazer as práticas de agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro.
Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu não vejo ninguém. Então, assim... deixa eu ver aqui. Tá. Então, traz esse capítulo. Primeiro, ele vai trazer algumas representações do espaço, né? Algumas normativas de agricultura urbana na cidade, muitas recentes, de 2019. Vai trazer também algumas reflexões sobre categorias de agricultura urbana, alguns estudos teóricos, categorias ou tipologias de agricultura urbana, aí alguns autores que eu elenco aqui. Então, eles trazem essas categorias, que seria agricultura tradicional, os coletivos urbanos, iniciativas do poder público, iniciativas empresariais e agricultura de quintal. No nosso estudo de caso, a gente vai encontrar mais a agricultura tradicional, que são os agricultores tradicionais do maciço da Pedra Branca, e a agricultura de quintal. E vai trazer também o olhar dos sujeitos de ação, que é o foco da pesquisa, né? E aí traz essa questão da Rede Carioca de Agricultura Urbana, que é o maior movimento social no Rio, né, na cidade do Rio, organizado em torno do tema da agricultura urbana. São vários grupos, é composto por muitas organizações, e entre elas, né, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, a Associação Agrovargem, né, que é a Associação dos Agricultores de Vargem Grande, e a Feira da Roça, que também fazem parte da Rede Carioca de Agricultura Urbana. Essa imagem foi um encontro em comemoração do Dia do Meio Ambiente, que foi em 2019, que eu participei lá em Campo Grande. E aí o capítulo vai fechar com algumas questões relacionadas ao território e à região das Vargens. E vai trazer sempre essa questão dessas contradições, contextos e conflitos, que o território das Vargens, ao mesmo tempo que é a maior área de preservação ambiental estadual do Rio, é a maior área remanescente de restinga e brejos, também é a área de maior especulação imobiliária e expansão da malha urbana na cidade. Então, o capítulo também vai explorar um pouco dessas contradições desse bairro. E aí a gente entra no capítulo 4, que é a Feira da Roça, leituras narrativas e análises. Então, como eu já falei, vou voltar aqui. Esse capítulo ele vai ser estruturado como foi estruturada as entrevistas. Assim, isso não foi um método assim, foi uma forma que eu fui, conforme eu fui desenvolvendo a tese, surgiu essa ideia, assim, não foi, digamos, eu não tinha isso antes, isso foi assim, foi acontecendo, né? Então, eu fiz as entrevistas todas e depois, na hora de formatar, e de escrever a tese, né? Ela vai sendo tecida conforme as entrevistas. Então, a primeira questão das entrevistas é a relação do participante da feira com a agricultura. Mas, assim, inicialmente, traz essa questão aqui de como que se constitui a Feira da Roça, né? Um pouco da história. Então, a Feira da Roça ela surge como reflexo de vários movimentos anteriores a ela e para visibilizar esses espaços da agricultura. Então, vários movimentos que emergem das contradições, das disputas pela cidade, contra a segregação e pelo direito à cidade. Então, antes mesmo da feira, já existiam movimentos de não remoção dos moradores e agricultores tradicionais do quilombo, familiares e quilombolas do parque, movimento contra o Peu das Vargens, que não reconhece as agriculturas, movimentos de valorização da agricultura e cultura rural do bairro, movimento e demanda por geração de renda, que culminou com a criação da Agrovargem em 2007. Então, vários movimentos anteriores. Aqui é uma outra forma, né, de mostrar com a cronologia da ação, né,
o contexto, como surge a feira. A feira, esse quadrinho em amarelo, ela começa a acontecer no Largo de Vargem Grande aos domingos, em março de 2016. Mas ela surge, quer dizer, a Agrovargem surge em 2008. E ela está nesse contexto. Aqui é uma outra forma também de mostrar que a feira está dentro desse contexto de vários movimentos. A primeira edição da feira ela ocorre no Alto da Serra e junto às comemorações do título de comunidade quilombola, Cafundastro Gilda. Então, no momento da certificação e o reconhecimento do quilombo, Cafundastro Gilda, pela Fundação Palmares, que assegura a permanência dos agricultores e quilombolas do Parque Estadual da Pedra Branca, a feira surge nesse contexto. Então, ela tem essa primeira edição em 2014, no Alto da Serra. Depois, em 2015, ela tem uma segunda edição também no Alto da Serra, junto às comemorações, assim, desse movimento dos agricultores e quilombolas para a permanência, porque havia um movimento de remoção, porque a partir do momento, quer dizer, os agricultores já estão no maciço da Pedra Branca desde o quilombo, né? Há muitos anos, mas quando o parque se tornou parque estadual, eles ficaram ameaçados e então, justamente nesse contexto dessa comemoração e desse título de comunidade quilombola é que surge a feira. Mas ela só vem a acontecer no Largo de Vargem Grande em 2016, a partir de um desejo dos agricultores e dos participantes de se localizar no local de maior visibilidade, né? De visibilizar, na verdade, as agriculturas existentes no bairro. E aí era a primeira questão, né, a relação dos atores, dos agricultores com a agricultura. Então, quem são os atores? Né? São agricultores tradicionais, familiares, quilombolas, artesãs, culinaristas, ativistas da agroecologia e do consumo ético. Esses são os participantes da feira. E a maior parte deles tem uma relação familiar, ancestral, uma relação assim de uma vida. Então eu vou trazendo aqui algumas narrativas. Essa narrativa é da Maraci. Ela fala: eu sou nativa do Quilombo, Camorim, que fica na Zona Oeste e na Baixada de Jacarepaguá. A minha relação com a agricultura, eu nasci na agricultura, porque no Quilombo nosso modo de vida era agricultura desde criança. Então meus avós plantavam, meus pais, a gente ajudava, é uma relação de uma vida. E onde plantam, né? E o que plantam os agricultores. Então, assim, é uma diversidade de hortaliças, frutas medicinais, as punks, e entra também o local de plantio, que eu até já mencionei em relação às categorias, né, de agricultura urbana. O local de plantio, a maior parte dos agricultores, eles têm um quintal produtivo, né, um quintal familiar, que isso é bem típico lá do bairro, né? E também de agrofloresta, então é a agricultura de quintal, né? O quintal produtivo, e a agricultura tradicional, que são os agricultores que estão no maciço já há muitos anos, e é um plantio em agrofloresta. Então aqui traz a narrativa da Maria do Céu, é uma senhora, então ela fala assim: na minha terra tem árvores frutíferas. Eu vendo os frutos e aproveito eles para transformar. Aí eu trago os sucos naturais, eu faço as geleias, compotas, as pimentas, os picles com as verduras que sobra daqui, dos amigos. Eu sempre reaproveito tudo. Eu me dediquei à cúrcuma, já planto aqui, já tem mais de 10 anos, e é assim uma forma de renda. Eu aproveito a cerca e eu planto bertalha, planto vargem, tem a chaia, também, que é um tipo de cerca viva, tem o limão siciliano, que também dá pela cerca, pelo terreno, é um pedacinho de terra, mas bem produtivo. Isso tudo é meu trabalho, uma forma bem natural. Essa narrativa, ela traz tanto a questão do local de plantio, quanto o que ela planta, né? E a tese, ela vai trazendo essas narrativas ao longo da tese. Em relação ao histórico de atuação e participação na feira,
os participantes, eles nunca têm uma função só. Então, eu trago algumas reflexões sobre esse espaço político, que é um espaço aberto. Então, a artesã, ela também é culinarista, também é articuladora, tem os representantes da rede ecológica, então, representantes da rede ecológica que são ativistas, né, do alimento sem veneno e, ao mesmo tempo, são agricultores, são consumidores. Então, são funções que se sobrepõem, se complementam, não são estanques, e se conectam e apresentam esse potencial de produzir vitalidade e permeabilidade ao ambiente. Aqui é uma narrativa da Giovana, ela traz também o histórico dela de atuação. Eu começo a me envolver com as questões do bairro, do local onde eu moro, especificamente em 2012, quando a minha comunidade, pressionada pelo poder público para sair do local, aí eu participando das audiências em relação ao PEU de 2011, eu comecei a conhecer as pessoas do bairro. E a gente formou a articulação do Plano Popular das Vargens. E aí eu começo a entender melhor como a agricultura se relaciona ao bairro e como isso é tão presente na vida das pessoas. Então, também, assim, como eu mencionei no início, há movimentos também de não remoção, né, e movimentos contra o PEU das Vargens, pela não remoção das comunidades. Então, a Giovana, no caso, ela começa a participar da feira a partir desse movimento pela moradia no bairro. Então, são diversos os espaços que se inserem no espaço da feira. Então, assim, isso vai sendo tecido e a gente percebe que não é um espaço só de produção e renda, mas é um espaço de relações com a roça, com o quintal, é um espaço de memória, da agricultura como modo de vida, é o espaço do alimento sem veneno, espaço de identidade, pertencimento, é um espaço político, da troca, do coletivo, do comum, espaço de autonomia, das redes e conexões com a cidade e da biodiversidade, do ambiental, espaço de solidariedade. Então, dentro daquele espaço da Feira da Roça, existem vários outros espaços. Aqui é uma outra forma de fazer essa análise, isso aqui eu peguei, na verdade, da teoria da Ana Clara Torres Ribeiro, Cronologia da Ação, e eu peguei nas redes sociais do Facebook e do Instagram da Feira da Roça, de alguns anos aqui, no caso, é do ano de 2018, mas eu fiz essa leitura dos eventos para fazer a leitura em que temáticas que a feira se envolvia. Então, a feira não se envolve para trazer justamente todos esses espaços que a feira está envolvida, esses espaços políticos, esse espaço da biodiversidade. Então, assim, essa foi uma análise, né, dessas redes sociais da feira. Então, que a gente vê, assim, isso aqui ao longo do ano de 2018, que a feira não se envolve somente com a temática da agroecologia, da alimento sem veneno, mas também da luta antirracista, da construção de uma sociedade com justiça social. Então, são várias questões e divulgações e os coletivos e os movimentos que são divulgados nas redes sociais da feira. Então, em relação às ações, os sentidos e os significados da feira para os sujeitos da ação, é um espaço político de defesa do direito à cidade, espaço de troca, além de espaço de geração de renda, é um espaço de fortalecimento dos modos de vida tradicionais e é um espaço que é um refúgio também, dentro dessa cidade que tende a crescer e a se desenvolver, numa forma de desenvolvimento que nem sempre beneficia nem o bairro, nem a cidade. Essa é a narrativa da Giovana. E aqui é uma outra narrativa da Maraci. A feira foi fundada nesse intuito mesmo, de marcar ali um espaço de resistência. A agricultura e a agroecologia não é só uma plantinha, é a vida, um contexto de vida, um modo de vida indígena e quilombola. Então, a feira é uma questão de justiça com esse agricultor. E aí entra na relação das redes, aí seria a relação dos agricultores com outras redes da cidade. Então, assim, nas análises, nas leituras, os participantes da feira,
eles têm essas 3 temáticas, né? Eles se relacionam com outras redes da cidade, com outros coletivos, com outros espaços da cidade, relacionados não só à temática da agricultura urbana e da agroecologia, mas também dos planos urbanos e do consumo ético. São as 3 temáticas assim principais de relações, dessa rede de relações com os outros coletivos. E algumas dessas organizações são de iniciativas do poder público, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, como, por exemplo, o Conceia, que tem participantes da Feira da Roça, que estão no Conceia Rio, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio, e tem participantes da feira também que estão, por exemplo, nos planos urbanos. Tem participantes da Feira da Roça que estão agora na revisão do plano diretor. Tem um grupo de agricultura urbana e tem alguns representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do plano diretor, e entre eles tem alguns participantes da feira. Então, assim, esse subcapítulo vai mostrando essas redes, né, que vão sendo tecidas e como que os participantes da feira têm o papel dele ali, mas tem papel em várias outras organizações e movimentos na cidade. Aqui mostra porque na verdade, sim, esse projeto que eu participei, Morar e Plantar na Cidade, ele partiu desse movimento do Plano Popular das Vargens, né? E aqui é um mapa síntese, então, para mostrar só essa relação dos planos urbanos e da relação dos participantes da feira com essas outras temáticas. E aí, por último, a tese traz, que foi a última questão das entrevistas, dificuldades, necessidades e também aspirações dos participantes da feira. Então, as necessidades, e aí vale destacar assim, que essa análise foi em cima do conceito do Boaventura, que ele diz que o conceito de utopia possui alguns princípios, sendo um deles a ideia de necessidade. Então, assim, as análises foram, a questão foi necessidades, dificuldades do agricultor em relação à agricultura, em relação à feira, em relação à cidade, e aí depois as aspirações e desejos, que aí entrou bem dentro dessa reflexão do Boaventura. Então, as necessidades relacionadas, muitos elencaram essa questão da carência de políticas públicas e programas de agricultura direcionados à agricultura urbana. Então, a questão do envelhecimento dos agricultores e a falta de incentivo ao jovem, a falta de apoio ao agricultor para escoar a mercadoria. Então, muitos produzem em cima, né, no maciço da Pedra Branca, e não tem apoio nenhum para escoar a mercadoria. Carências e também necessidades relacionadas à carência de saneamento no bairro. Então, a falta de rede de esgoto e drenagem, o convívio com enchentes, que é uma questão crucial, né, para a agricultura urbana, que é o saneamento. E muitos mencionaram, isso aqui foi uma análise, né, em cima das entrevistas, aqui a narrativa do Jorge Cardia. Ele diz que o agricultor é uma das pessoas mais desrespeitadas que existe no Brasil ou no Rio de Janeiro. Ele é muito desrespeitado, eu não digo por todos, mas talvez por tudo. E aí algumas questões, né, dessas dificuldades, né, dos agricultores. Aqui a Maria do Céu, ela diz: semana passada eu acabei de perder tudo com aquele aguaceiro. Então, mas eu já estou acostumada, no ano passado até a casa praticamente eu perdi. Aqui a gente pode sair num barco e ir embora. Com esses condomínios não tem estrutura nenhuma. A gente aqui não tem esgoto, não tem nada. O básico nós não temos. Cada um tem a fossa e muita gente bota para as águas pluviais e mistura tudo. Esgoto com água de chuva, aquilo entra dentro do terreno, estraga e arrasa tudo. Então, aqui traz a questão da dificuldade relacionada ao saneamento básico, né?
E aqui a questão do escoamento, né? Hoje a maior dificuldade do agricultor, eu não digo assim pelo geral de Vargem Grande, porque eu estou aqui embaixo, esse agricultor está embaixo, né, na parte baixa, mas a maioria está lá em cima. O Jorge leva 2 horas subindo de burro e às vezes traz 10 caixas de banana, e aí vende 5, e aí começou o problema. O que ele faz? Leva a banana de novo, deixa em algum lugar, ele doa a banana, é um grande problema. Quer dizer, eles não têm nenhum ponto de apoio para armazenar a mercadoria, né? E tem essa questão da dificuldade do escoamento. Cláudia, 10 minutos. Oi? 10? 10 minutos. Tá, tô acabando, obrigada. E aí as dificuldades que afetam a comercialização. Então, dificuldades relacionadas ao espaço físico, a infraestrutura e os usos da praça. Então, muitos mencionaram a falta de diálogo e comunicação com os outros atores da praça, né, e os outros usos, conflitos relacionados ao lixo e ao descarte, e a falta de infraestrutura das redes de elétrica. Aqui dá para ver nessa foto, é uma foto do Largo de Vargem Grande, dá para ver os cabos, quer dizer, é um espaço assim, sem muita estrutura, né? E também muitos mencionaram das dificuldades relacionadas à organização interna, né? A fragilidade da própria associação de agricultores, né? Uma desarticulação, objetivos que divergem. Aí aqui é uma narrativa da Giovana, ela diz que a praça não é nossa e existe muita gente que quer usufruir daquela praça, principalmente financeiramente, e a gente não tem um diálogo com essas pessoas, então vai também trazendo esses conflitos, né, do espaço. E as aspirações, desejos e utopias, que foi a última questão das entrevistas, em geral, estão relacionadas com a continuidade da agricultura através do incentivo ao jovem. Então, elas estão relacionadas com, que é aquela reflexão que eu trouxe do Boaventura, estão relacionadas com as necessidades, que são as aspirações. Então, a continuidade da agricultura através do incentivo ao jovem, o apoio do agricultor para escoar sua mercadoria, a melhoria da estrutura e infraestrutura da praça, da feira, trazendo mais produtores, consumidores. Então, aqui, essa narrativa da Silvia, ela traz, assim, essa utopia, né? Esse desejo ela expressa bem a questão desse desejo, né? Dos participantes da feira, que seria consumidores e consumidoras possam contribuir para a expressão do cultivo e que a feira, mesmo que a crise aumente, que a feira consiga se manter, pagar um preço justo para seus produtores, que a gente possa ter uma ilha de proteção social à agricultura, porque eu não acredito que a gente possa contar com o governo, embora a gente mantenha a militância. Mas acho que são as pessoas organizadas que vão manter a feira. Isto é o que a gente sonha. Passar aqui. Então, fechando, né, considerações finais. Confirma-se a hipótese inicial que os espaços e práticas cotidianas de agricultura contêm o potencial de ativar o urbano como espaço de encontro, de convergência e simultaneidade, espaço político. Então, os espaços da feira, eles surgem das contradições do urbano, né? Da segregação, mas desafiam e ressignificam esse urbano como espaço de construção coletiva, de encontro e de interação. Na luta pela visibilidade das agriculturas, pela obtenção de direitos, políticas e estruturas básicas para a continuidade da atividade, pelo direito à cidade, constrói-se a utopia do espaço e tempo presentes. Eu trouxe aqui a questão central, mas, então, as práticas espaciais dos agricultores da feira abrigam histórias, memórias e narrativas passadas e presentes e ensejam projetos de cidades mais inclusivas, participativas e um urbanismo mais humano. O diálogo com os múltiplos outros agricultores, culinaristas, ativistas da agroecologia. O fomento a espaços e territórios na cidade para morar e plantar podem significar caminhos ao combate à desigualdades, à pobreza e a infraestruturas mais sustentáveis. Bom, é isso. Obrigada. Agora,
Acho que eu vou minimizar aqui a apresentação, né? Muito obrigada, Cláudia. Pode parar de compartilhar, se você quiser, Tá. lá embaixo. Isso. Muito obrigada pela apresentação. Agora nós temos normalmente 20 minutos para perguntas e debates. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, professora Heloísa, por favor. Cláudia, em primeiro lugar, é sempre bom, né, revisitar a sua tese, né? Eu vou baixar aqui, né? Tirar aqui, porque eu já fiz. Revisitar a sua tese, ela é sempre ela nos reenergiza, né, do ponto de vista desse tema. E como é que você percorreu tantos caminhos aí, no sentido de que, inicialmente, ela tinha um desenho, a pesquisa tinha uma abrangência, e durante o período, principalmente da pandemia, quando a pandemia chegou, você teve que fazer algumas escolhas, né? E aí você claramente expôs que essas escolhas foram, sobretudo, reduzir, né, o rol, o leque de entrevistas, né? Mas a minha pergunta, ela se reporta um pouco aos resultados disso, né? Como é que você vislumbra hoje, tendo em vista que você trouxe essa demanda, você trouxe esse pleito, você trouxe essa investigação a partir da sua inserção, né, enquanto participante de movimentos sociais? Então, como é que você hoje se coloca frente a isso? Você vivenciou todo esse processo, desde o início, a pesquisa, a investigação, como contribuição acadêmica, e agora a sua contribuição a nível pessoal, de cidadã, de pessoa. Como é que você reúne tudo isso e coloca à disposição da sociedade? Como é que você vislumbra isso? Na verdade, assim, eu tinha inicialmente a participação no movimento da Praça Radial Sul em Botafogo, que era um movimento, que é um movimento, né? É um coletivo, que a intenção era ocupar o espaço público, né? Aquele espaço público. E eu participo até hoje desse movimento. Na verdade, era uma praça meio abandonada, era um espaço público largado, que ninguém participava, que ninguém usufruía, né? Então, a nossa ideia era que as pessoas voltassem a usar a praça, as crianças voltassem, e aí, a partir de todo um trabalho, né, de encontros, de promover coisas assim, a gente ia dar aula de desenho para criança, e aí, hoje, é muito legal que a Praça Radial Sul, que ela era vista assim como um lugar assim perigoso. E aí eu vejo hoje assim, quando eu caminho por lá, tem agora na pandemia, então aumentou muito o número de crianças que vão na praça, que fazem festinha, aniversário. Isso assim, em relação a essa minha experiência na Praça Radial Sul. Depois, quando eu participei do projeto Morar e Plantar nas Vargens, eu entrei porque aí eu tinha o meu interesse, o desejo era construir uma tese a partir do olhar ou a partir do usuário, né? Não o usuário, mas do sujeito da ação, né? Que é um conceito mais legal que é da Ana Clara Torres de Ribeiro, né? O sujeito da ação, o praticante do espaço. E eu tinha esse interesse na agricultura urbana, em hortas urbanas, porque eu também tenho a minha horta urbana na minha casa, já consumia produtos agroecológicos, já tem 10 anos que eu consumo produtos agroecológicos, e eu tenho a minha horta em casa. Então, foram duas coisas. Então, esse projeto Morar e Plantar na Metrópole, não sei se estou respondendo essa pergunta, ele meio que juntou duas coisas, que era o espaço público e a temática das hortas urbanas, que inicialmente eram hortas urbanas, e depois eu vi que a agricultura urbana é um conceito mais abrangente, porque quando você começa a pesquisar só horta urbana, é muito limitado, e entrou essa temática maior, porque horta urbana é uma parte da agricultura urbana. E aí, eu não sei se talvez agora respondendo mais a sua pergunta, a partir do momento que eu participei desse movimento e eu conheci todas as pessoas, é engraçado, porque abriu um leque também. Eu já tinha esse leque aberto para o movimento da praça, no bairro de Botafogo, e agora eu participo ainda, na verdade. Esse projeto Morar e Plantar, ele foi a primeira fase. Aí,
eu mostrei até uma foto do seminário de abertura, o seminário de encerramento, que ia ser em março de 2020, acabou sendo online, e agora a gente está partindo para uma outra etapa. Eu continuo nesse movimento, eu estou ainda no projeto, a gente está agora numa segunda fase que está negociando ainda, mas, assim, como foi uma pesquisa a partir da observação participante, né? Eu fiquei indo no bairro e participando de encontros que eles tinham durante praticamente 6 meses, que foi uma imersão realmente no bairro, e eu conheci várias pessoas, e, na verdade, o que inicialmente era, sei lá, uma metodologia de pesquisa, né? Hoje as pessoas são minhas amigas, são pessoas que eu continuo participando dos movimentos, eu tenho participado de alguns debates do plano diretor, a inserção da temática da agricultura urbana no plano diretor, que até teve um debate na sexta-feira. Então, não sei se eu respondi, mas assim, é algo que te transforma também, porque você não é... Aí eu acho que na tese eu trago assim, você não pega aqueles dados para a sua pesquisa. Não, é como se você entrasse na pesquisa e aquilo é parte da sua vida. Então, não sei se eu respondi os caminhos agora, né? Tanto que a Rede Ecológica, que participa da feira, também me convidou para apresentar a tese, junto com os agricultores. Os agricultores também participaram lá na defesa, né? Então tem essa coisa inclusiva, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigada. É isso que eu queria ouvir de você. Professor Vinícius. Tá, eu espero sempre a mediação da Yasmin. Cláudia, então, obrigado pela apresentação dessa pesquisa, né? Me parece que a pesquisa... eu vou esticar aqui, né, a minha leitura, porque é claro que o teu trabalho escapa do meu expertise. Então, mas como um pesquisador assim que deseja estar informado, enfim, eu entendo que a tua pesquisa tem... eu não sei se seria a tua definição, um trabalho de uma etnografia urbana, vamos dizer assim, mas independente disso, assim, eu percebi traços disso, né, em que pese a chance de estar errado, mas eu acho que é interessante, outra coisa que é interessante apontar, inclusive entendendo uma espécie de cultura de pesquisa, é fazer esse confronto entre a nossa pesquisa e o que é sabido sobre o problema de pesquisa, certo? Ou seja, esse confronto com o estado da arte. E aí eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, quer dizer, o que a tua pesquisa, como a tua pesquisa dialoga com esse estado da arte e o que a pesquisa oferece, né? O que ela contribui, vamos dizer assim, nesse sentido, tá? Enfim, uma discussão, um esclarecimento aqui que eu acho que sempre é importante colocar, enfim, né, num debate de pesquisa. Obrigado. Bom, a pesquisa, ela traz, assim, na verdade, assim, ela vai trazer os conceitos. Eu elenquei, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas, enfim, eu elenquei alguns conceitos, na verdade, o conceito principal talvez seja da agricultura urbana, hortas urbanas, coletivos urbanos. Então, eu explorei todos esses conceitos, né? De horta urbana, de coletivo urbano, e isso foi o inicial até. Depois, em um slide, eu mostrei a questão de todos os espaços contidos no espaço da feira. Então, o conceito de espaço, eu explorei esse conceito de espaço em todos os sentidos, até mesmo que, como eu sou arquiteta, urbanista, né? Então, o espaço permeia todo esse
Mas aí foi um desejo de olhar esse espaço não só como um espaço abstrato, que em geral, não assim, não digo assim, mas assim, o arquiteto ele é um pouco vinculado ao espaço abstrato, né? Então, mas era o desejo de busca de todos esses outros espaços que eu experienciei como no coletivo da Praça Radial Sul. E aí foi um desejo de entrar em todos esses espaços. E a feira, ela traz um espaço de memória, ela traz um espaço do alimento sem veneno, ela traz o espaço político. Assim, conversando com alguns agricultores tradicionais lá, eles colocam, por exemplo, como que era o tropeiro, até uma das fotos é que eu passei rápido, né? O tropeiro. Como que é a atividade do tropeiro, que ele está lá no maciço da Pedra Branca desde da época que ainda tinha o tropeiro, que parava nos pontos e ia pegando as bananas para levar até a praça para... Então, assim, na verdade, eu acho que talvez a partir do conceito de espaços de representação do Lefebvre, né, e das práticas espaciais do espaço percebido, eu fui tentando trazer e tecer todos esses outros espaços. Então, essa questão do espaço, o espaço de memória, e eu vou trazendo nas narrativas esses outros espaços. E as reflexões também de utopia, né? Que aí o Boaventura, ele traz a questão da utopia, ele fala que a utopia clássica, né? A ilha utópica do Thomas More, né? Então, ele diz até que a utopia, o conceito inicial da utopia era lá no momento em que a Inglaterra estava numa situação, então aquela ilha utópica, ela era para responder às necessidades da sociedade da época. Então, eu tentei, de alguma forma, trazer quais são as necessidades dos agricultores. Então, eu tentei fazer uma leitura em cima dessas reflexões e da questão da utopia, e ele fala também do que seria a utopia Hoje a utopia, as micro-utopias, né? Acho que traz também essa questão da micro-utopia, que eu acho que eu passei muito rápido também por esse slide. O Boaventura, e tanto o Boaventura quanto o Lefebvre, eles trazem essa questão, que a gente tem essa questão da utopia, que é algo que é utópico, que não existe, que não... Mas a micro-utopia, ela está ali, ela está a todo momento. Então, eu vou tecendo essas análises dessas micro-utopias que ocorrem na feira, né? Os participantes da feira, todos são solidários uns com os outros, né? Eles se ajudam, então isso é uma micro-utopia, né? Os participantes da feira, eles participam de vários movimentos sociais e eles, assim, dentro de várias dificuldades, né? Dessa busca pelo direito da cidade, muitos participantes da Feira da Roça, eles estão numa luta de movimentos pela moradia, e eles vão construindo as suas utopias, eles vão construindo esse espaço político a partir... Então, é uma forma que eu vou fazendo uma forma de leitura desses conceitos em cima das narrativas. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Ok, obrigado então, Cláudia. Yasmin? Bom, se alguém tiver mais algum comentário, alguma colocação final. Então, eu agradeço muito a presença da Cláudia Mello pela apresentação, a presença de todos. Semana que vem nós vamos ter a professora Sônia Ferraz falando sobre arquitetura da violência, regulações de uma ordem privada e consolidação de uma nova sociabilidade urbana excludente. Muito obrigada a todos e bom fim de semana. Obrigada. Obrigado também, palmas Foi para um a Cláudia. prazer. Obrigada, Cláudia. Agradecendo. Foi ótimo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado também e bom final de semana. Obrigado, Heloísa. Tchau, Heloísa. Tchau, Yasmin. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, Vinícius. Marina.
e Cláudia. Um abraço. Obrigado, Yasmin.